Brandão e sou o sacerdote do Templo Urubatão, um terreiro de Umbanda situado na Malveira, a sensivelmente 20 minutos de Lisboa. Hoje trago uma boa tarde aí para Guimarães, Nuno, boa tarde. Trago um tema que é a magia na Umbanda. Antes de iniciar o tema, então vamos conversar um bocado sobre o que é a magia, como surgiu, porque está na Umbanda, como funciona na Umbanda e vamos falar um pouco sobre isso. Então, o que é a magia? A magia, no fundo, é a antiga ciência dos magos. O que é que isto quer dizer? Que a magia já está há séculos entre nós. Desde o Antigo Egito, o povo Iorubá, aliás, porque a cultura Iorubá é tão antiga quanto a cultura egípcia, e a prática da magia, rituais de magia, sempre foram feitos ao longo dos tempos. Uma altura, houve umas épocas em que de uma forma mais aberta, outras alturas de uma forma mais escondida, e de certa forma a magia tem que ter determinados preceitos, determinados cuidados. O que é que eu quero dizer com isto? A magia, há um filme muito giro que eu gosto muito, que é do Homem-Aranha, e que o tio do Peter Parker lhe diz com muito conhecimento chega a uma grande responsabilidade. E no fundo, eu acredito que isto, de uma forma simples, explica o que é ter algum conhecimento sobre a magia. Porque pressupõe-se, a nível ético, a nível pessoal, o recurso a essa magia tem que ser muito bem ponderado. Há fatores que são importantíssimos na utilização da magia, como a honestidade, o caráter, a índole, realmente ter a noção para que efeito se está a manipular, o que é que se está a fazer e qual o intuito. Então, no fundo a magia é isso mesmo, é o conhecimento da natureza, é o conhecimento dos elementos da natureza da parte espiritual, portanto da vida espiritual, e esses conhecimentos que são manipulados a fim de se obter alguma situação. Não forçosamente a proveito próprio, que muitas das vezes também o poderá ser feito e de uma forma completamente lícita, mas a magia requer então muito estudo. Uma das partes fundamentais relativamente à magia é o autoconhecimento. Não existe magia sem nos conhecermos a nós próprios, sem sermos capazes de meditar, sem ser capazes de tomar um tempo e pensar. E esse conhecimento, aliado ao estudo da natureza e aos elementos da natureza e todo o conceito e entendimento espiritual, é o que nos vai munir de ferramentas e que nos vai tornar capazes de manipular os elementos. E estes elementos que vos falo são realmente os elementos da natureza. São os 5 elementos: água, terra, fogo, ar e o elemento etéreo. Portanto, mais ligado aqui a uma parte espiritual. Relativamente à magia na Umbanda, já sabemos que ela chega a determinadas formas. Quer tenha sido pela parte africana, Iorubá, Queto, Gês, pronto, todas as nações africanas, quer na parte da paz-lança com o culto indígena, Catimbó, Jurema, Daime, essas evoluções da paz-lança que chegam até nós na Umbanda, quer o culto europeu, druida, Wicca, enfim, e esses conhecimentos todos que foram adquiridos através da imigração dos europeus também para o Brasil, e o conhecimento espiritual que é passado pelos mentores e mestres e guias. O feiticeiro, o mago, tem sempre uma componente muito grande espiritual. Não forçosamente religiosa, mas há uma componente muito grande espiritual. Porquê? Porque a magia, em grande parte das vezes, requer e obriga a determinado tipo. Olha, em primeiro lugar, iniciações e rituais. E estas são as grandes bases da magia. A iniciação,
E o que é a iniciação? A iniciação é quando um mais velho, ou a parte espiritual, isso agora podíamos entrar aqui por outros campos, nos inicia em determinado culto, em determinada magia, em determinado segredo, porque têm que entender que a magia é hermética, é uma coisa muito fechada, até o oculto, não é? E porquê? Porque esse conhecimento só é passado a algumas pessoas. E é isso que torna também, de certa forma, a magia tão fascinante. E a procura por esse conhecimento e esse entendimento, e principalmente ser-se digno e ter moral e ter as capacidades para adquirir esses conhecimentos magísticos. Então, feita aqui um breve resumo de como é que chegam vários tipos de magias, entendimentos e conhecimentos até nós da Umbanda, quer seja por uma parte histórica de antepassados, em que aí a literatura é muito rica. Rapidamente podemos encontrar um sem número de livros antigos a explicar, portanto, desde livros de alquimia, mas como vos falava há pouco, é muito giro que um dos princípios principais, da alquimia são exatamente uma regra muito engraçada, que é oratório-laboratório. Portanto, a parte alquímica via o laboratório como a manipulação dos elementos, e o oratório como o conhecimento e o desenvolver do próprio alquimista, do próprio mago. Ou seja, reforçando aquilo que vos disse há pouco, a prática da magia requer um autoconhecimento muito grande, a noção das nossas limitações, saber que tudo é uma questão de tempo. Nem todos os conhecimentos, como é evidente, a nível magístico, vão estar ao nosso alcance e ao nosso dispor. Relativamente a esta situação da magia na Umbanda, e o tema que eu vos queria trazer hoje, é uma prática, a Umbanda por si só é uma religião também magística, porque aporta, como já vos disse, essa parte toda da cultura histórica das outras religiões que deram início à Umbanda e que fundaram, de certa forma, a Umbanda, e são os alicerces tão importantes da Umbanda. E através das entidades e das giras e dos trabalhos que vão sendo realizados, vão sendo feitas magias para ajudar quem nos procura. Agora, é evidente que essas magias nós já sabemos que são sempre magias que não interfiram no livre-arbítrio de ninguém e que não prejudiquem terceiros. Ou seja, realmente há uma expectativa versus a realidade da magia na Umbanda. Há algumas pessoas que veem a Umbanda como a designada macumba, em que é só feitiços, que somos feiticeiros e que fazemos amarrações, mas a realidade é que a Umbanda não faz nada que vá contra o livre-arbítrio do outro. É a verdadeira definição da liberdade, e aquela definição que todos nós conhecemos desde pequeno. A minha liberdade termina onde começa a do outro. Portanto, eu não tenho direito de fazer nenhum tipo de magia que de alguma forma possa prejudicar o livre-arbítrio do outro e que possa prejudicar a vida, o discernimento, a decisão do outro. Portanto, tudo o que é trabalhos de amarrações, tudo o que sejam trabalhos que possam de alguma forma influenciar o pensamento e o discernimento do outro e a vontade do outro, vai exatamente contra tudo aquilo que a Umbanda e as entidades nos ensinam. As manipulações feitas na Umbanda são, em grande forma e na sua maior parte das vezes, são manipulações muito subtis. O que é que eu quero dizer com isto? Através de uma pequena conversa da entidade, enquanto se está a dar o passe e a consultar o consulente, as pessoas que nos procuram, só com uma simples conversa, a entidade já está, muitas das vezes, a fazer uso da sua magia, da sua ciência, do seu conhecimento. Porque ele, no decorrer da conversa, vai desbloqueando, além de alguns chakras, e manipulando alguns chakras do filho que o procura, vai entendendo quais as reais necessidades da pessoa, qual a possibilidade que ele poderá ter de fazer essa magia, e então, com o seu conhecimento que foi adquirido através das suas vidas
da parte kármica toda, ressarcida, e da ciência que foi adquirindo com a experiência que teve em Terra e no plano espiritual, e como grandes conhecedores da manipulação energética, então manipulam esses elementos, recorrendo a elementares, recorrendo à manipulação energética dos nossos orixás, muitas das vezes passando um banho, passando uma vela, uma determinada ofrenda, e tudo isso já é um processo mágico. Porque, como sabemos, quando uma entidade passa um trabalho e pede, por exemplo, agora a título de exemplo, pede a um filho para acender uma vela de Oxum, meter um determinado número de maçãs, regar com mel e entregar no rio essa ofrenda, é sabido que essa entidade, como mandante dessa magia, vai estar presente para receber essa energia, manipulá-la, transmutá-la e devolvê-la à pessoa, no caso ao filho, que foi fazer essa ofrenda ao Oxum, usando ou não da própria energia do orixá. E agora falando outra vez da expectativa versus realidade à magia. Muitas das pessoas procuram-nos com essa noção que nós temos a capacidade e o poder de trazer a pessoa amada em 3 minutos, que podemos saber se a pessoa amada é fiel ou infiel, mas entendam que isso vai contra os fundamentos de Umbanda, pelo menos os fundamentos do Templo Urbano Tão, e contra os ensinamentos das nossas entidades. Não temos esse direito. Uma entidade não tem a capacidade, independentemente de poder saber ou não, mas acho que nem vai perder tempo com isso, de dizer a uma pessoa se o marido é infiel, se a esposa é infiel, aconselhar o marido a divorciar-se, uma esposa a divorciar-se. Isso não faz sentido. E seria, lá está, fazer mau uso da própria magia e da sua própria ciência, e por tudo aquilo que teve que passar para adquirir esses conhecimentos. Assim como um sacerdote. A magia utiliza-se muitas das vezes porque, infelizmente, nós sabemos que, quer no plano espiritual, quer no plano terreno, há pessoas que fazem uso destes conhecimentos de uma forma sem escrúpulos, que se estão, na realidade, não querem saber do livre-arbítrio da outra pessoa, e recorrem e fazem uso destas magias para prejuízo de alguém, em benefício muitas vezes de alguém que os procura, também igualmente sem escrúpulos ou entendimento, ou as duas coisas, para fazer determinado tipo de magias. E isso aos olhos da Umbanda e aos olhos do fundamento do Templo Urbano Tão e do fundamento da Umbanda em geral, é mal visto, não faz sentido. Uma religião de amor, uma religião de conhecimento, uma religião de partilha, jamais servirá de alguma forma para prejudicar o próximo. Porque se uma das bases da Umbanda é exatamente o amor ao próximo e a prática da caridade e o auxílio ao próximo, então tudo o que possa desviar esse irmão, essa pessoa, daquilo que na sua essência é a sua vontade, está errado e nunca poderá ser feito. E é evidente que haverá entidades a dar cobertura a esse tipo de situação, mas não são as entidades de luz que trabalham na Umbanda. Serão sim irmãos do plano espiritual, ainda num processo evolutivo, que muitas das vezes giram naquela frequência energética e vão buscar a seu proveito determinado tipo de energia, que é alimento espiritual para eles, em troca desses favores, em troca desses pedidos. Essas entidades não têm lugar na Umbanda. Não são as entidades de Umbanda que trabalham a dar passe, a dar consulta e a amar e a acarinhar quem os procura. Então, não é essa a magia que deve procurar na Umbanda, porque numa casa fundamentada não é esse o auxílio que vai encontrar na Umbanda. Na Umbanda vai encontrar um trabalho de responsabilização pessoal, vai encontrar um auxílio até de entendimento para superar eventualmente essa situação, porque convenhamos, ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser prejudicado, mas o procedimento numa situação dessa é acarinhar a pessoa, explicar-lhe o que é que se está a passar e então ir resolvendo a situação,
mas sem nunca entrar em guerras e devolver e pagar na mesma moeda, porque senão não faria sentido. Estaríamos numa guerra a usar as mesmas armas, a diferença é que estávamos em trincheiras diferentes, munidos de uma certeza sei lá, estúpida, que seríamos melhores e que por isso nos estávamos a defender. O que é que eu quero dizer com isto? É evidente que existem magias muito fortes, existem coisas que se podem fazer, mas o princípio, ou a primeira grande base é exatamente a fé em Deus, e acreditar que realmente essas magias existem, mas maior que Deus não tem e maior que Deus não há. Partindo desse pressuposto e acreditando verdadeiramente nesse pressuposto, podem-se fazer alguns banhos, defumações, algumas manipulações a nível magístico para nos auxiliar e nos libertar de determinado tipo de magias, mas nunca a devolver da mesma maneira ou fazer igual, porque senão, mais uma vez, não faria nenhum sentido. Dentro da Umbanda existem vários tipos de magia, muitas delas, ou grande parte delas, são iniciáticas, portanto, onde o filho inicia a sua caminhada espiritual e, à medida que vai atingindo determinado grau e determinado patamar dentro, neste caso, do Templo Urubatão, vai recebendo e vai sendo munido de algumas ferramentas e de alguns entendimentos e conhecimentos de magia. Quer sejam eles das ervas, magia das ervas sagradas, quer sejam eles através dessas ervas podemos fazer os amacis e fazer uma série de manipulações, até ter o entendimento dos alimentos, o valor etéreo de cada alimento, como se pode aportar essa energia, por exemplo, numa oferenda a um orixá, e é isso. A magia leva, como em tudo na vida, muito tempo, leva muito entendimento, é mais uma vez ao tempo de cada um, respeitando o tempo de cada um, e é crucial o autoconhecimento, porque sem esse autoconhecimento, sem essa noção da responsabilidade daquilo que nos é entregue e que nos é ensinado de alguma maneira, pode ser muito perigoso, porque determinado tipo de conhecimentos nas mãos de pessoas menos informadas ou menos interessadas relativamente às leis espirituais e ao que se poderá fazer e não se poderá fazer, pode fazer realmente estragos e trazer muita infelicidade na vida dos outros. E é para isso que também cá estão os terreiros de Umbanda. É exatamente para desfazer essas magias. Agora, em cada terreiro, como já falámos também em outros diretos, existe o seu fundamento, a sua forma de estar dentro da Umbanda. Por norma, e assim o entenderam as entidades mentoras do Templo Urubatão e a egrégora que trabalha no Templo Urubatão, raramente a pessoa é informada sobre a magia, ou se realmente estará magiado ou estará a sofrer de alguma magia. Porquê? Muitas das vezes porque as pessoas não têm o entendimento. Como já falei também, um bocado de terra à porta já é terra de cemitério e já é motivo para entrarem em pânico. Então, o que é que na realidade a pessoa ganha em saber se está ou não está magiada, se foi ou não foi feito determinado tipo de trabalho? Na realidade não ganha nada. Porquê? Vai entrar num processo de medo, vai começar a criar raivas, vai começar a criar ódios, vai começar a emanar e a produzir e a fazer magia também determinado padrão energético que, no fundo, só vão atrair outras energias e depois isto tudo é uma bola de neve. Muitas das vezes a ignorância aqui é uma bênção e é uma proteção em que uma entidade ou eu como sacerdote vou passando determinado tipo de banhos, vamos fazendo um trabalho contínuo, vamos libertando a pessoa dessas magias, mas principalmente vamos trabalhar diretamente com a pessoa. Vamos entender o que é que permitiu que essa magia entrasse, o que é que na vida da pessoa e na forma de estar da pessoa e de ser da pessoa está a permitir a entrada da magia na vida da pessoa. Porque reparem, há várias formas de fazer magia, por invocação, por contrato, há várias magias que se podem fazer e agora pensando um bocadinho, e é que se pode chamar assim na parte negra. Se eu fosse um feiticeiro negro
e trabalhasse com determinados agentes espirituais, vamos dizer, tenebrosos, e aí era feito um contrato em que eu lhes daria um agrado em troca de uma situação, e eles fariam o pedido então dos itens que exigiriam para que essa magia se realizasse. Eu sei e tenho que entender qual é a vulnerabilidade daquela pessoa. Qual é, vamos dizer assim desta forma, o ponto fraco daquela pessoa. Para que eu, a nível magístico, consiga manipular as energias para pôr a pessoa, em primeiro lugar, num determinado padrão energético, para depois poder atacar. Ora, já perceberam o porquê de muitas das vezes não se dizer à pessoa e resolve-se, como eu costumo dizer, a situação em bastidores, a pessoa começa automaticamente a sentir-se melhor e fecha a porta a eventuais e futuros problemas que possa vir a ter só pelo simples facto de ter essa informação, não é? Em que em vez dela ser um membro da equipa que está a ajudar a resolver a situação, vai ser um membro da equipa errada, ainda lhes vai dar combustível, ainda lhes vai dar mais força para que consigam fazer essas manipulações magísticas ao prejuízo da própria pessoa. Então, estas situações por norma no Templo Urbatão, quando sucedem, resolvem-se, como digo, em bastidor. A pessoa é acarinhada, como é informada de algumas situações, vai-se trabalhar diretamente com a pessoa, elevar-lhe o padrão vibracional, aportar-lhe alegria, porque normalmente a pessoa está triste, já está cansada, tem problemas em dormir, enfim, uma série de situações, e então a pessoa, em primeiro lugar, novamente é trazida a um equilíbrio para que depois se possa fazer determinado tipo de manipulação para quebrar tudo o que possa ter sido feito negativo contra aquela pessoa. Quando nós fazemos este tipo de trabalho em bastidor, nunca contra-atacamos. A única coisa que é feita é defesa. Porque no momento em que há um contra-ataque, somos iguais. Não há diferença. Eu sei que muita gente justifica que não tem que dar a outra cara. Eu sei que muita gente justifica que não está para isso. Se fizeram, então vão levar de volta. Mas isto não faz sentido. Eu não o sinto dessa forma, felizmente. E o meu entendimento é que realmente não faz sentido que seja dessa forma. Então será sempre feito um trabalho de defesa, de proteção, nunca de ataque. Porque no momento em que estivermos a fazer ataque, mais uma vez reforço, somos rigorosamente iguais, só estamos de lados de trincheiras diferentes, vamos estar sempre a mandar pedras uns aos outros, até que um dia vamos perder a força e a própria pedra que estamos a mandar vai cair na nossa cabeça. E não faz sentido. Eu sei que o conhecimento muitas vezes no ser humano enebria. O que é que eu quero dizer com isto? Aumenta-nos o ego, faz pensar que de certa forma somos poderosos e que temos mais capacidade que a maioria das pessoas, e depois aí achamos-nos também acima do bem e do mal. E é esse o perigo também da magia, ao mesmo tempo que tem uma parte fascinante e super interessante, depois tem que ter esta vigilância constante, este entendimento da responsabilidade desse conhecimento, para que até o próprio mago, maga, não caia na própria esparrela e começa a achar-se mais que os outros porque tem mais conhecimento, e aí é o fim do próprio mago, porque acha que está acima do bem e do mal, e põe por terra todas as certezas que para chegar àquele patamar já teve, que é a lei do retorno, não é? Que são leis fundamentais da espiritualidade e do plano espiritual, a lei do retorno, o karma, porque eu sei que sempre que estou a fazer alguma coisa contra alguém, estou a adquirir karma negativo contra a minha evolução e contra o meu bem-estar e a minha estadia neste plano, e que vai ter repercussões no plano espiritual. Voltando então à realidade versus expectativa, então era isto que eu vos queria explicar aqui hoje um pouco, que é, a Umbanda nunca servirá para fazer amarrações e trazer a pessoa amada, ou prejudicar alguém no trabalho para que eu ocupe o seu lugar, até porque isso não faz sentido, isso não é Umbanda, isso não é o que as nossas entidades nos ensinam e os nossos mentores espirituais nos ensinam. A magia que é efetuada
na Umbanda podemos dizer que a maior parte das vezes é uma magia de defesa e uma magia de limpeza, em que realmente a pessoa é trazida então ao seu equilíbrio, ao seu eixo, é fornecida com ferramentas, com entendimento, com conversa, e a partir daí libertar-se dessas situações, desses mal-estares, desses medos, desses anseios, até porque dentro da magia existe uma situação perigosíssima e eu vou-vos ser muito honesto. Não quero estar aqui a quantificar porque nem tenho esses dados, apesar de eu fazer os apontamentos, mas neste momento não tenho os dados, mas muitas das pessoas que me procuram, algumas com problemas de magia ou magísticos graves, chama-se automagia, portanto, magiaram-se. Qual é a maior magia do mundo? A maior magia do mundo, que eu defendo isto já há muito tempo, é o pensamento. E então, se eu sou capaz, através do meu pensamento, de criar determinado padrão energético que vai interferir, que vai atrair, que vai modificar o que está à minha roda, então eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu realmente acredito que estou a ser alvo de uma magia e começo a entrar em medos, muitas das vezes eu estou a dar literalmente tiros no pé e estou-me a automagiar. Isto é o que muitas das vezes, para não dizer a maior parte das vezes, acontece com as pessoas. Poderão ter sido ou não vítimas de maldade, porque nem vou dizer magia, é maldade, de outras pessoas, invejas, enfim, essas coisas todas que nós já sabemos que as pessoas fazem umas às outras. Mas depois também não têm o entendimento e o conhecimento que as magias têm um período, têm um término. Nenhuma magia se estende a nível perpétuo. E muitas das vezes já foram alvo dessa magia. Essa magia já perdeu a força, só que a pessoa fica a gravitar numa energia, fica com tanto medo que começa-se a automagiar. Então aí começa a relatar determinado tipo de barulhos, começa a relatar que não consegue dormir, dores nas costas, que nada acontece bem, porque é a pessoa que se está a sabotar a si própria. E aí é a automagia. É eu a virar o meu pensamento e a minha capacidade de fazer magia contra mim próprio, o que é, como é evidente, contraproducente e que ninguém deseja, não é? É os nossos medos, os nossos anseios, as nossas ansiedades, a falta, lá está, isto depois volta sempre a direitos anteriores, portanto, a incapacidade que eu tenho de levar a minha vida, a incapacidade que eu tenho de assumir os meus erros e as minhas culpas em determinadas situações da minha vida e culpar sempre o outro, depois leva-me a acreditar que estão constantemente a fazer-me magia, estão constantemente a fazer-me mal, estão constantemente a fazer-me trabalhos e realmente já ninguém está a fazer nada e sou eu que me estou a automagiar e sou eu que me estou a prejudicar a mim próprio, dando tiros nos pés e muitas das vezes causando danos gravíssimos na minha vida e na vida daquelas pessoas que me amam e que estão comigo. Porque é evidente que ao entrar nesse processo não vou só eu estar a sofrer dessa automagia. As pessoas que me rodeiam também vão ser afetadas pela minha tristeza, pela minha depressão, pelo meu comportamento agressivo, pela minha desconfiança. Portanto, reparem que não só me estou a automagiar, como estou a alterar a minha forma de estar e de ser perante o outro e de perceber o outro. E lá está, tornamos a formar uma bola de neve. E isto é o que é muito difícil de muitas vezes desmanchar. Porquê? Porque as pessoas querem soluções rápidas, procuram um sacerdote. O sacerdote, a maior parte das vezes, se tiver este tipo de discurso, já não presta, já não serve, já não tem conhecimento, porque as pessoas querem é que lhe seja dito que lhe foi lançada a maldição do Tutankhamun, que a sogra, o sogro, está contra eles, que toda a gente lhes quer mal e em troca de muitas vezes quantias de dinheiro exorbitantes são prometidos resultados que depois na realidade nunca acontecem porque não é feito nada, toma lá dinheiro para fingir que estás aí a fazer uma coisa qualquer e na realidade não se vai resolver o problema da pessoa. E lá está, porque as pessoas muitas das vezes, e falámos isso no direto anterior,
não querem resolver dessa forma, não querem ter um entendimento que eles é que têm que mudar. Tal e qual como uma opção de um irmão que é, ai, porque é que isto está, foi mandado, não foi mandado, não. É preciso entender o porquê é que eu permiti que aquele irmão se acoplasse a mim, porque é que eu permiti que a magia entrasse naquele período da minha vida, porque estou mais cansado, mas estou mais cansado porque estou-me a alimentar mal, estou ansioso, estou com depressão. É isso que é necessário entender, que é para, aos poucos, alterarmos o nosso padrão energético e vamos reforçando toda a nossa estrutura e toda a nossa proteção espiritual para que nos consigamos defender dessas situações. E esta é a nossa responsabilidade. Nós não podemos pensar só porque andamos com uma guia ou que andamos com um determinado fio que já estamos protegidos porque a entidade está sempre connosco. Escutem, isso é um egoísmo e é uma falta de entendimento gigante. Porquê? As entidades não estão sempre connosco. As entidades podem nos aconselhar, muitas das vezes podem se fazer presentes para nos auxiliar em determinado tipo de situações, mas como eu digo sempre, as entidades têm mais que fazer, não vão estar sempre connosco. A responsabilidade de proteger o meu castelo, e o meu castelo é o meu ori, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sou, é a forma como me comporto, e essa é a minha responsabilidade. É tomar conta do meu físico, tomar conta do meu campo energético. Nunca pode ser dada a responsabilidade a uma entidade, a um sacerdote, dessa função, porque a pessoa não pode ser retirada e tirada dessa responsabilidade e desse dever. Sou eu que tenho que vigiar os meus pensamentos, sou eu que tenho que vigiar a minha postura, sou eu que tenho que ter o entendimento do que é que se está a passar na minha vida e como é que eu posso então resolver o problema. A magia funciona? Funciona sim. Pode-se fazer muitos tipos de magia? Pode. Mas também é certo que a magia tem um campo de ação, tem um limite de tempo e o dano que essa magia pode provocar na minha vida e pode provocar em mim, sou eu que lhe vou dar mais ou menos força. Na realidade, e não estou a tirar mérito a quem a faça, mas na realidade é desmérito nosso. Porque sou eu que permito que esta magia aconteça. E esta é um tipo de magia. Não é a magia utilizada na Umbanda, como sabem. A magia utilizada na Umbanda é através de fumos, ervas, determinado tipo de alimentos, bebidas, os chamados amassis, portanto, os banhos. Há várias preparações e há vários rituais que se podem fazer dentro da Umbanda. Eu falei-vos das ervas, também há a magia dos pontos riscados, portanto, que através da grafia que vai sendo aprendida e que vai sendo ensinada, eu posso fazer a invocação de determinadas forças, posso fazer a invocação de determinadas entidades e determinados agentes que se façam presente naquele momento e naquela altura, para então, em conjunto comigo, em auxílio e numa relação, numa cooperação muito estreita, que se possa ajudar alguém. Agora, é evidente que se há luz, também existe a escuridão. E o que é válido para fazer o bem é válido para fazer o mal. O que é que eu quero dizer com isto? Da mesma forma que há, e eu nessa forma também me insiro, sacerdotes que trabalham dentro da luz branca, do bem, que querem ajudar o próximo e os seus conhecimentos são usados única e exclusivamente com esse intuito, há, infelizmente, sacerdotes que trabalham da forma oposta. Mas a forma de trabalhar é muito parecida. O entendimento, o conhecimento, o estudo é muito parecido. O correr atrás da informação vai ter que ser igual. Até porque é impossível, muitas das vezes, desfazer determinado tipo de magia se nós não entendermos o porquê que foi feito daquela forma e como é que foi feito. Esse é um dos principais desafios do sacerdote quando quer quebrar uma magia negra. É entender como foi feita. É esse entendimento que é difícil. É perceber como foi feito para se poder desfazer. Porque isto não é, infelizmente, o Harry Potter que se pega numa varinha mágica, diz uma palavra e fica tudo bem. Não é? Então, a magia da Umbanda, a magia na Umbanda está sempre presente, vai estar sempre presente. Acredito que quanto maior for o entendimento e quanto maior for a própria evolução da Umbanda e os conhecimentos e o entendimento da Umbanda, mais magias surgirão. Não sei se novas,
Acho que muitas delas vão-se buscar ao passado, mas que infelizmente por diversas razões foram-se perdendo, até com as situações da Inquisição, da caça às bruxas, o medo que foi incutido nas pessoas face a esta prática, em que, pura e simplesmente, uma senhora, por ir ao campo colher ervas para curar um resfriado, ou uma ferida, ou uma infecção, era denominada de bruxa e queimada numa fogueira santa, não é? Mas esses medos ficam e ficam enraizados. E é isso que também mete muito medo nas pessoas quando pensam que estão a ser alvos de magia. Assusta, é assustador. E, e, e é isso que assusta as pessoas. Eu agora estava a ver aqui Flor de Lótus, boa tarde, mas quem trabalha com a escuridão não consegue trabalhar com o bem e vice-versa, certo? Eu acredito que as pessoas estão sempre a tempo de mudar, e acredito que uma pessoa que trabalhe com uma magia com propósitos menos nobres pode um dia, e queira Deus que tenha o discernimento que está a fazer errado, e pura e simplesmente pode passar a fazer o bem. Como também acredito que muitas das pessoas que fazem o mal no início só queriam fazer o bem, mas deixaram-se corromper pela vaidade ou por determinado tipo de situação e que os leva a praticar a magia da forma contrária ao que era expectável e que era desejado. Por isso é que eu digo que tem que haver um grande equilíbrio. Uma das principais situações para o mago, para o feiticeiro, como queiram chamar, é exatamente o conhecimento e o autoconhecimento, portanto, saber os meus limites, saber que a determinado momento já não tenho capacidade para ir mais além, porque me falta estudo, porque me falta tempo, porque me falta dedicação, e isso é importantíssimo. E saber quando se pode e quando não se pode, e agora falando aqui de uma forma mais corriqueira dentro dos termos, quando se pode ou não pode pôr a mão. Muitas das vezes não se pode pôr a mão. Porquê? Porque é uma situação kármica, a pessoa tem que se passar por aí. É que, aliada a toda esta situação magística e a todas as situações exteriores, depois também há a parte kármica. E nós, ao longo da vida, vamos passar por situações aos quais vamos ser propostos que são kármicas e que realmente não poderá haver nenhum tipo de manipulação para que a pessoa realmente passe pelaquela situação e que tenha então ela a capacidade de resolver e superar e evoluir como ser espiritual. E era o tema que eu vos queria trazer aqui hoje. Acho que é um tema apaixonante, a magia. É fascinante. Depois aliar e aportar todos os conhecimentos que se podem beber a várias culturas e a vários países e puxar essa realidade para a Umbanda é fabuloso. E realmente nós termos o entendimento, por exemplo, no caso do candomblé, dos itãs, das energias dos orixás, entender então como se manipula ou como se pode manipular a energia desse elementar, desse orixá, é fabuloso. E requer prática, estudo. A magia tem muita teoria, tem muita prática, tem muito conhecimento, autoconhecimento, muita responsabilidade. Já li há pouco e é correto que é um peso, acaba por ser muitas das vezes um peso, até para não cairmos na tentação de fazer um disparate e de pôr esse conhecimento a nosso belo prazer e proveito, o que também não seria correto. E era isso que eu vos queria trazer aqui hoje, relativamente à magia. E a Umbanda é mágica, toda ela é mágica, porque a Umbanda foi criada no plano espiritual. Foi-nos dada a conhecer através de Zélio Fernandino de Moraes e de Tata Tancredo e de tantos outros precursores da Umbanda, porque eu acredito que a Umbanda é muito mais antiga que Zélio Fernandino de Moraes. Não tinha essa designação, não teria esse nome, como é evidente, mas é muito mais antiga que isso. A Umbanda sempre acompanhou
o ser humano, e eu vejo a Umbanda presente em todas as religiões e em todos estes tipos de conhecimentos e em todo este tipo de iniciações, porque a Umbanda é isso, é também uma religião iniciática, porque a Umbanda pressupõe exatamente isso, que a pessoa vá passando por uma evolução e vá sendo iniciado em determinado tipo de procedimentos. E lá está, muita prática, muita teoria, muito estudo, muito entendimento. Depois aqui mistura-se tudo, desde de físicas quânticas a alquimias, a químicas. Portanto, ter a noção do valor das coisas e dos alimentos, ter uma. É complexo, mas é o que também torna fascinante, não é? A magia. Mas ter principalmente a noção que a maior magia é o pensamento, que é isso que importa, é isso que nos vai proteger, é isso que nos vai salvaguardar. Até porque muitas das vezes posso ter alguma dificuldade em falar com um sacerdote, ou infelizmente agora esta fase em que vivemos, que existe este afastamento, e então eu posso aproveitar e devo aproveitar este momento e este tempo para quê? Exatamente para isso, para me conhecer, para elevar o meu padrão energético, para estudar, para ler, para ter entendimento, e acho que isso é lindíssimo. Agora a Flor de Lótus está a dizer, mas já ouvi muita gente dizer que trabalha com os dois, e eu sempre disse que é mais fácil Quem trabalha com o bem trabalhar. trabalha com o mal do que o oposto. Quem trabalha com o bem, trabalhar com o mal é mais fácil. Não sei, não sei, Sara, não sei. Se quem trabalha com o bem não pode trabalhar com o mal, é impossível. Eu não acredito nessa vertente. Quem diz que trabalha com o bem e com o mal é alguém que ainda não sabe onde é que se está a posicionar. Se está com o pé de um lado ou se está com o pé na outra margem do rio. Mas inevitavelmente vai ter que tomar um lugar. E onde brilha a luz não existe escuridão. Quem tiver vontade de ajudar o próximo, quem realmente acredita em Deus, quem realmente acredita na caridade e na ajuda ao próximo, jamais moverá um dedo, dará um conhecimento, dará uma chance para que se possa fazer o mal. Isso não faz situação. Pronto, agora, entretanto, vamos abrir então para o nosso espaço de perguntas e respostas, que já começaram a surgir, e eu gosto desta dinâmica que se vai formando aqui relativamente a esta situação. Acho que é um tema que vamos abordar se calhar noutros diretos, mas se calhar seccionar, ou seja, pontos riscados, magia das ervas, portanto podemos fazer aqui diretos mais virados e focados para determinado segmento de magia, portanto trazer esse entendimento e esse conhecimento, e acho que é importante. Vamos então começar com as nossas perguntas e respostas. Já vi aqui o filho António Bento. No caso de situações kármicas em que não se pode pôr a mão, o que pode a Umbanda fazer pela pessoa que está a viver esse problema? Foi o que eu disse, filho, é acarinhar, dar entendimento, ajudar e trazer a pessoa então ao equilíbrio, ajudar a pessoa a entender que é uma situação que muitas das vezes toda a gente passa, porque, e vocês todos já o disseram, como eu já o disse, e ouvimos muitas vezes as pessoas dizer porque é que isto só me acontece a mim, porque é que só eu, e é exatamente esse o entendimento que as pessoas têm que ter. Não é só tu, não te acontece só a ti, já me aconteceu, ou mesmo que não me tenha acontecido, já me aconteceram outras coisas. As pessoas puxam para si esse sofrimento e essa cruz e não há necessidade de o fazer. E a Umbanda o que é que pode fazer? Trazer esperança, trazer conforto, trazer apoio, apaziguar de alguma maneira o sofrimento da pessoa, não da situação em si ou do que está a acontecer naquele momento. E aqui até dava pano para mangas e já dava para outro direto, não sei quantas horas, e podíamos falar aqui da entidade Exu como executor kármico e agente kármico, e é um tema muito interessante. Mas aí o que é que se pode fazer? Então,
através da conversa, através do carinho, através do banho, de um banho, de uma meditação, ajudar a pessoa a munir-se de ferramentas para superar o mais depressa possível e o mais rapidamente possível a ter o entendimento e passar e superar a situação. Agora vou pedir aqui a ajuda da nossa ala B para me ir lendo as questões. A Vi perguntou se podias indicar algum livro que aborde esse tema. Filha, vi de magia. Acho que há mesmo um livro do Ruben Characeni, Magia na Umbanda. Mas eu depois vejo e envio alguns. Tá bom, filha? Obrigado, beijinho. Peço indicação de livros sobre karma e lei do retorno também. Eu vi também. A vi, eu depois passo. Relativamente aos livros, eu depois passo alguma literatura à filha. Sem problema, que eu agora também não tenho tudo de cabeça e. O Diogo Bentinho. Pai, é possível que o nosso... Espera lá, antes do Diogo tens aqui a Belinha que diz. Pai, pode explicar que às vezes algumas simpatias que se vêem em sites de Umbanda são perigosas? Filha, olha, é uma boa questão. Essas simpatias depende do uso. Toda a simpatia que diga traga o seu amor de volta, simpatia para que tenha alguém a seu mando e debaixo do pé, isso não é uma simpatia, isso é uma magia e é uma magia que muitas das vezes o que está na internet nem funciona, honestamente, mas outras coisas funcionam. Mas isso não é uma simpatia. Uma simpatia são aquelas mesinhas que as nossas avós nos ensinaram, ou que nós já lemos em livros, ou que tivemos o prazer de estar com o mais velho, ou com alguém que tenha esse conhecimento. Simpatias simples como o pau de canela dentro do álcool, borrifar nos cantos da casa para atrair prosperidade, a determinado dia do ano soprar o pó da canela para dentro da casa. Isso são simpatias, são coisas que não trazem mal a ninguém. É a purificação de ambiente, é a atração de energias, alguns dos banhos, porque não? Antes de meditar, fazer um determinado tipo de banho, porque sei que vai atuar e que vai propiciar o contacto com as entidades que eu quero estar em contacto. Isso podem ser simpatias. Tudo o que venha na internet e que a pessoa realmente sabe, porque eu não acredito que a pessoa não acredita que está a fazer, que não saiba que está a fazer mal. Não acredito. Eu já falei com muita gente que se arrepende muito de ter feito amarrações e depois é descobrado e é cobrado caro, acreditem. Esse tipo de disparate. Eu não tinha noção. Claro que tem noção. Só que naquele momento estava levado pelo ego, só estava a ver o próprio umbigo e só queria o seu bem-estar. A realidade é essa. Agora, essas simpatias que não são simpatias, são antipatias, que muitas das vezes estão ao dispor na Umbanda, podem trazer problemas maiores e muitas das vezes quem as publica são pessoas também que se podem pôr essas ditas antipatias na net para que depois, se correr alguma coisa mal, a pessoa entre em contacto e depois lá vem o din-din, o dinheirinho para desfazer a magia, mas depois não foi da simpatia, depois foi a cunhada, a prima ou o colega de trabalho, seja quem for, que lhe está a fazer mal. Mas é isso, filha, obrigado pela pergunta que foi bastante interessante. Beijinho. Agora o Diogo. Diogo, pai, é possível que o nosso superior ao mesmo tempo ajudar a quem nós queremos ajudar, de uma forma inconsciente, acaba por ser algum tipo de magia, tipo a do pensamento, mas sempre de uma forma do bem, mas inconsciente. De uma forma inconsciente não se faz magia, filho. Claro, eu tenho esta noção, até posso estar a dizer um disparate, mas de uma forma inconsciente não há manipulação. Não entendo aqui, quando falas do eu superior, não entendo ao que é que estás a referir ou como é que queres colocar essa expressão, mas pelo aquilo que eu estou a entender, se é possível ajudar alguém de forma inconsciente. Sim, se for no sentido em que podes ajudar alguém com carinho, com amor, com respeito e acabas por estar a doar um padrão energético e uma energia tua, um axé teu àquela pessoa e que aquela pessoa até pode estar a precisar e estás a ajudar de uma forma inconsciente porque tu não planeaste essa situação, também não sabias que a pessoa estava a passar por essa situação e acabas por ajudar. Não sei bem se percebi a tua pergunta, mas mais ou menos foi isso. Também se não for, estou cá para responder, filho, está bem? É só mandares.
Belinha, pois filha, algumas vezes são técnicas de marketing. Há muita coisa que se faz, há muita coisa que se faz. Infelizmente, quando a pessoa não tem escrúpulos, é capaz de tudo e de fazer tudo. A verdade é essa. Patrícia Reis. Meu pai, não seria mais simples e um pouco mais tranquilo por vezes não darmos importância ao que todos sabemos, o mal seja fabricado nosso ou projeções alheias. O pensamento e a força interior, a quando nos vamos conhecendo, é a chave de uma vida mais saudável. Sim, filha, é mesmo isso. É mesmo isso. Não seria mais simples e mais tranquilo por vezes não darmos. Foi exatamente isso que eu acabei de referir. Não é uma questão de dar importância, porque nós temos a noção que essas coisas podem existir, mas porque é que vão acontecer comigo? Porque é que alguém me quer mal? Porque é que alguém me vai fazer mal? Porque é que alguém vai fazer magia? Porque é que eu sou o desgraçadinho da rua que estou sempre a levar com esse tipo de situações e depois nunca entendo e toda a gente me quer mal? Acho que aí a pessoa, em primeiro lugar, tem que ver o que é que está mal dentro dela, o que é que está errado, o que é que se passa na vida dela e na vida dele, para realmente até ter essa percepção, porque lá está, os espíritos têm mais que fazer e as pessoas têm mais que fazer do que andar sempre a pensar em nós e a desejar-nos mal e a fazer-nos mal. Inimizades ao longo da vida podemos ter ou não, umas mais fortes, outras menos fortes, que eventualmente em alguns períodos nos quiseram mal e nos desejaram mal por ações, por palavras, pronto, lá está, por ações, por coisas que fizeram, que disseram. Ahm, mas até essas pessoas têm mais que fazer e há uma altura em que se esquecem de nós. E lá está, se nós não pensarmos nelas, se não dermos força a isso, não nos ligamos, porque eu acho que também já num direto expliquei esta situação, que se eu não gosto de uma pessoa, não tenho simpatia por uma pessoa, ou até posso nutrir alguma inimizade, que não será muito bonito, por uma pessoa, mas o facto de eu estar sempre a falar nela, eu estou-me a ligar, porque através do elemento etéreo estamos todos interligados, eu estou-me a ligar ao padrão vibracional daquela pessoa. Então tudo o que aquela pessoa é e que eu digo que abomino começa a entrar na minha frequência energética e eu começo a permitir que entre. Então, qual é a diferença entre mim e ela? É isso que muitas das vezes é difícil de entender. Não acredito que, como dizes aqui, filha, que seria mais tranquilo. Eu acho que o principal é ter fé, é acreditar, é vigiar os pensamentos. Já dizia na Bíblia, orai e vigiai, não é? Um, e a realidade é essa, é que sempre que aponto um dedo tenho três a apontar para mim. Acho que é um bocado por aí, filho. Eunice. Eu não sei se não trocou o nome. Sabe como se chama o filme da Netflix sobre a espiritualidade de Zela? O da Netflix é o do Kardec. Filha, acho que o da Netflix é do Allan Kardec, que é muito giro. O filme é muito giro e aconselho a todos ver. Não sei se há no YouTube ou alguma coisa do género. Aproveito enquanto vou respondendo às vossas questões, aproveito para dizer que eu e a Kekere da casa, a mãe pequena, a mãe Sandra, estamos a formular vamos iniciar e vamos fazer um formulário, e esse formulário é só para assistentes e deve-se ao facto do templo estar fechado, e é para assistentes porquê? Que é à partida, dentro em breve, não tenho ainda datas presentes, mas dentro em breve eu vou disponibilizar todos os sábados de manhã até à abertura do templo, possivelmente 3 a 4 horários no máximo. Mas 3, vamos pôr 3 horários, para falar com assistentes. Pessoas que precisem de ajuda, que tenham alguma necessidade, vamos falar muito possivelmente por Zoom, e eu vou estar disponível para falar com essas pessoas, para ouvir essas pessoas, aconselhar essas pessoas relativamente a todas as situações que possam existir, está bem? Porque faz todo o sentido. Lígia, a Lígia diz: Ok, Lígia, então faça-me um favor, na página do Facebook do Templo Urbatão,
pode então enviar uma mensagem, faça-me uma pequena explicação do que é que se passa consigo, que eu vou-lhe responder. Está bem, Lígia? E depois falo consigo para não estarmos aqui agora a falar do assunto e privilegiar o direito à sua privacidade. Está bem? Mas esteja à vontade. Através da mensagem do Tempo Urbatão, eu respondo sempre. Posso às vezes demorar um bocadinho, mas eu respondo sempre. Faça só uma explanação do que se passa consigo, que eu terei todo o gosto, se tiver ao meu alcance, em ajudá-la. Tá bom? Obrigado. Outro filme bom é Divaldo. Pois, ainda não vi, mas tenho curiosidade. Até porque tive o prazer de estar com ele, gostei muito. Foi. uh, foi uma experiência. Agora estava para se me o raciocínio, porque estava a ler também aqui uma da Patrícia, da filha, e foi uma experiência maravilhosa poder estar com o Divaldo em Leiria, no Centro Espírita. Foi realmente fabuloso. É realmente uma pessoa especial, com uma obra enorme, quer a nível literário, quer a nível de caridade, hospitais, portanto, uma estrutura que ele, com a ajuda de todos, como é evidente, conseguiu montar, que é assim qualquer coisa de fabuloso e um grande exemplo para todos nós. E foi um prazer deslocar-me para estar com ele. Foi realmente, e principalmente ver a capacidade que aquele senhor tem de falar. É impressionante. É impressionante. Salve, mestre, como está? Espero que aí em Manaus as coisas estejam um pouco mais tranquilas. Aqui por Portugal também está, infelizmente, a ficar muito complicado. O vírus está a chegar cada vez mais próximo, e não podemos ficar indiferentes a isso. Temos de nos proteger, protegendo os outros, tomando todos os cuidados, está bom? Usando as máscaras, fazendo aquilo que toda a gente já sabe, e tomando as devidas precauções, e tudo vai correr, e em breve não passará de um aprendizado. Eu acho que hoje vou aproveitar para ver esse filme do Divaldo, que deve ser realmente também muito interessante. Alguém tem mais alguma questão que queira colocar? Estejam à vontade. Relativamente à magia, há coisas muito interessantes, até porque nós falamos da Umbanda, mas a magia está presente em praticamente todas as religiões, não é? Se nós formos ver até o transe podem-lhe chamar mediúnico ou não, profetizar, portanto, a capacidade de haver uma ligação a um anjo ou a uma determinada entidade e energia, e falar, profetizar, a capacidade de fazer a psicografia, como no caso do Divaldo Franco e de Chico Xavier, que são dois exemplos brilhantes dessa capacidade mediúnica. Em vários segmentos e em várias religiões está presente isso, não é? Aliás, até na própria Bíblia, eu tive agora o prazer também de ver um direto entre o pai Alexandre Comino e, peço desculpa, agora um senhor que era advogado do Brasil, que eu não me recordo o nome, em que falavam exatamente da Bíblia, não é? E de como Moisés falava diretamente com Deus, e como Moisés era possuído, portanto, incorporava, ou Deus tomava conta do seu corpo e falava com o povo. Daí até surgirem os 10 mandamentos, não é? Porque Moisés estava muito cansado, então Deus disse para escrever os 10, manifestou-se e escreveu os 10 mandamentos na pedra, para que as pessoas pudessem consultá-lo, em vez de o consultarem diariamente, o que era muito cansativo, porque ele tinha que fazer uma ligação direta a Deus, e então Deus incorporava, ou uma parte de Deus incorporava em Moisés para poder aconselhar as pessoas. Foram escritos então os 10 mandamentos para que toda a gente soubesse o que poderia e não poderia fazer, em vez de diariamente estar a procurar Moisés. Portanto, há relatos religiosos, em todos os segmentos religiosos, desta parte de magia. Uns chamam-lhes de magia, outros, como é evidente, não chamam de magia, mas é isso que é fabuloso. Margarete, boa tarde, minha querida.
Está com o seu filho mais novo infectado com o Covid. Se Deus quiser, vai passar e vai passar rápido. Que peça a Deus que ele não tenha sintomas muito violentos e que rapidamente melhore. Rápidas melhoras para ele também. Se Deus quiser, ele é novo. Vai recuperar muito rapidamente esta, esta, este maldito vírus. Tenho a certeza. Pergunto, a Umbanda então também é bíblica? Não, filha, a Umbanda então também é bíblica? Não. A Umbanda não tem Bíblia, não tem nada a ver com a parte bíblica. A Umbanda tem como base nos seus alicerces também a religião católica, mas não é bíblica, não temos nenhum, não seguimos a Bíblia, se bem que eu aconselho a ler a Bíblia, como aconselho a ler a Tora, como aconselho a ler o Alcorão, como aconselho a ler tudo aquilo que queiram aprender e ler sobre outras religiões, porque é exatamente o conhecimento que nos faz perder o medo e se acabamos de vez com esta falta de respeito e intolerâncias religiosas que muitas das vezes são tão incutidas em medos e superstições que não fazem sentido e falta de conhecimento. E havendo conhecimento e perdendo o medo, se calhar mais rapidamente as pessoas se dariam bem. Mestre, a Umbanda chegou em que ano em Portugal? Olha, o primeiro terreiro que eu tive conhecimento de Umbanda em Portugal era da Mãe Virgínia em Benfica, e agora não lhe quero dar aqui um ano errado, dar aqui uma data errada. Mas o pai Cláudio de Oxalá já está em Portugal há 30 anos e trouxe sensivelmente há 30 anos a Umbanda para Portugal. Mas antes do pai Cláudio já estava a Mãe Virgínia em Benfica. A Mãe Virgínia, na estrada de Benfica, fazia uns encontros de mesa kardecista e foi muito similar a Zé Fernandino de Moraes. A partir de determinada altura deixou de ser doutrina espírita, com uma forte componente de doutrina espírita, como é evidente, mas começou-se a chamar de Umbanda e a realizarem-se as giras e os trabalhos de Umbanda. Esse que eu saiba foi o primeiro terreiro em Portugal, ou que eu tenha tido conhecimento, foi o primeiro terreiro em Portugal. E deve ter sensivelmente, ora, 53, da década de 70, 70 e pouco. Portanto, estaremos a falar de 30 e muitos anos. Ou 30 anos, ou 31 anos, ou não está assim ainda há muito tempo em Portugal, não. A Umbanda não. Como religião, não. Apesar da cultura europeia ter dado um contributo muito grande à Umbanda, mas a Umbanda é muito recente em Portugal. Muito recente. A Flor de Lótus. A incorporação todos têm capacidade de o fazer? Flor de Lótus, eu peço desculpa, há bocado disse-me que era a Sara, não é? É mais fácil tratá-la por Sara do que estar a tratar por Flor de Lótus. A incorporação todos têm a capacidade de fazer. Então é assim, todo e qualquer ser humano é médium. Médium porquê? Porque está entre o plano espiritual e o plano terreno, portanto no meio, médium. E todo o ser humano tem capacidade mediúnica. Agora, são conhecidas sensivelmente, assim de repente, 90 e muitos tipos de mediunidade. Se me perguntar se todo o ser humano tem capacidade da incorporação ou da acoplação, que eu não gosto de chamar de incorporação, porque incorporação pressupõe que o espírito entre dentro do corpo do médium. E não é na realidade isso que acontece. O que acontece é uma acoplação, em que este é o corpo do médium, a entidade chega pelas costas e alinha os seus chakras, plasma os seus 7 chakras para ligar nos 7 chakras do médium. Eu dou sempre o exemplo do filme Avatar, é tal e qual. Em que quando no Avatar ele tira aquela trança que liga ao animal, é a mesma coisa. Até daí muitos segmentos de Umbanda as entidades chamarem o cavalo ao médium. Respondendo à sua questão, nem todo o ser humano terá a capacidade que não é uma capacidade ou estará mais aflorada à acoplação ou à incorporação, mas terá com certeza ou intuitiva, ou olfativa, ou clarividente, ou sensitiva, ou há de haver outra capacidade que tem. Há muita gente que não acredita em nada destas religiões e destas doutrinas e diz que tem muita percepção, que tem um Espírito Santo orelha,
daí haverem essas expressões, não é? O dedo que adivinha, como é que aquela pessoa consegue, porque é muito intuitiva, são pessoas muito sensíveis, e isso é um tipo de mediunidade. É realmente. Agora, respondendo à sua questão, não, nem toda a gente tem essa capacidade. Até porque não faz falta nesta vivência, neste momento, essa capacidade não lhe vai aportar nada, terá outras. Pode ser de psicografia, pode ser tantas outras que poderá ajudar os outros, ou principalmente, que é a nossa principal missão, é evoluir como ser espiritual, tendo uma vinda terrena. Pois, a Sara pensava que entravam na pessoa. Não, não entram, minha querida, não entram. Não entram. A incorporação é um termo que é usado, mas que realmente na mediunidade de Umbanda não é assim que funciona. Não é através dessa incorporação em que o espírito entra dentro do corpo da pessoa, acopla na pessoa. É isso. Está bem. Espero que tenham gostado. Desejo a todos um excelente fim de semana. Protejam-se, cuidem-se, tá bom? Espero que tenham gostado deste bocadinho. Aproveito para dizer que estou cheio de saudades de todos. Espero que estejam bem de saúde. A todos aqueles que já foram apanhados por este maldito vírus, cuidem-se, protejam-se, alimentem-se em condições, descansem bastante. Tenho a certeza e peço a Deus, acreditem que peço, que tenham rápidas melhoras e que em breve estejam todos bem. Um grande abraço fraterno a todos, muito obrigado pela presença de todos, um bom fim de semana a todos, um abraço do meu tamanho, axé, tudo bom, até uma próxima, obrigado.